Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma aula do curso Fundamentos de Programação em C. Hoje estamos na nossa quinta e última aula da unidade 3, Estruturas Sequenciais. Na aula de hoje vamos fazer alguns exercícios para botar em prática toda a teoria que estudamos até agora. Beleza? Então vem com a gente. Primeiro exercício. Vamos lá. Faça um programa que recebe 4 números inteiros como entrada, calcule e mostre a soma desses números. Beleza. Como manda o figurino, a gente primeiro vai fazer um algoritmo usando o Portugal para solucionar esse problema e em seguida a gente vai traduzir o algoritmo que nós fizemos para a linguagem de programação C. Ok? Então, primeiro vamos começar com um algoritmo em Portugal. Vamos lá. Tudo começa com algoritmo e depois eu vou declarar as variáveis que nós vamos precisar usar. Então, para declarar as variáveis, a gente usa essa palavra reservada declare. E em seguida, nós vamos declarar as variáveis que nós iremos utilizar no nosso algoritmo. Beleza. Dando uma olhada na descrição do programa, que aqui eu tenho, ó, faça um programa que recebe 4 números inteiros. Então, eu vou precisar aí, pelo menos, de 4 variáveis para receber esses números que o usuário vai digitar, vai fornecer como entrada. Então, eu estou criando para isso as variáveis N1, N2, N3 e N4. Ok, como o programa pede que eu calcule e mostre a soma desses números, eu estou criando mais uma variável aqui chamada soma. Bom, e todas essas variáveis são do tipo numérico. Beleza! Uma vez que eu defini as variáveis necessárias, o próximo passo é ler os valores dessas variáveis, das variáveis de entrada, que são os 4 números, N1, N2, N3 e N4. Então, aqui eu tenho o comando leia, comando para entrada de dados, e depois aonde eu vou colocar os valores lidos, N1, N2, N3 e N4. Então, nessa linha do meu algoritmo em Portugal, eu estou dizendo, eu vou ler 4 números, e esses números serão guardados, armazenados nessas 4 variáveis. Em seguida, o que é que eu estou fazendo? Aqui é uma operação de atribuição. Então, eu estou atribuindo o resultado dessa expressão aqui, que é a soma de N1 mais N2 mais N3 mais N4, à variável soma. Beleza. Por fim, como o programa pede para eu calcular e mostrar a soma desses números, então eu preciso mostrar, eu preciso imprimir o resultado dessa soma. Então, estou usando aqui o comando escreva soma. Então, escreva na tela do computador o conteúdo da variável soma. Beleza, o que é que eu preciso fazer agora? Fechar, finalizar o meu algoritmo. Então, fim, underline, algoritmo, ponto, finaliza o meu algoritmo. Vamos traduzir esse algoritmo para C? Vamos lá. Então, traduzindo esse algoritmo para C, a primeira coisa que eu preciso fazer é incluir as bibliotecas que eu vou precisar usar. Então, include stdio.h. Depois, corpo principal do meu programa em C. Então, a função principal, que é a função main. Int main, abre parêntese, fecha parêntese. Depois eu abro chave, e é bom sempre que eu abrir a chave, já fechar a chave, sempre lembrar de fechar, antes de digitar qualquer comando. Então, abri a chave aqui, fechei a chave para delimitar o escopo da função main. Agora, se eu olhar para o algoritmo, eu tinha declarado 4 variáveis, né? N1, N2, N3, para receber os números fornecidos pelo usuário, mais a variável soma. Então, agora eu vou declarar essas 5 variáveis. O tipo para armazenar números, né, em C é int, um dos, né? Mas nesse caso, o tipo mais adequado é int. Então, int N1, N2, N3, N4, soma, ponto e vírgula. Ok, agora eu preciso ler os 4 números. Para dar alguma informação para o usuário, eu estou printando uma mensagem aqui, ó, digite 4 números, e barra N,
para ele ir para a linha de baixo, né? Após imprimir a mensagem, digite 4 números, o cursor passa para a linha seguinte. Ok, dada essa mensagem para o usuário, eu agora preciso ler os 4 números. Como é que eu leio os 4 números? Eu posso ler de uma lapada só. Então, lendo de uma lapada só, eu faço scanf, como eu quero ler 4 valores, %d, espaço, %d, espaço, %d, espaço, %d, e aqui eu fecho as aspas duplas. Beleza, vírgula, e agora eu vou informar em quais variáveis esses 4 valores que eu vou ler serão armazenados. I comercial N1, I comercial N2, I comercial N3, I comercial N4. Então, o primeiro valor digitado vai ser armazenado em N1, o segundo valor digitado vai ser armazenado em N2, o terceiro valor digitado vai ser armazenado em N3 e o quarto valor digitado vai ser armazenado em N4. No passo seguinte, o que eu tenho que fazer? Somar os 4 números e guardar numa variável. Então, é isso que eu fiz. Soma, recebe, comando de atribuição, que é o símbolo da igualdade, N1 mais N2 mais N3 mais N4. Coloquei alguns comentários aqui para ir esclarecendo o meu programa. E agora eu já tenho o valor da soma armazenado na variável soma. O que é que eu preciso fazer? Imprimir esse valor, o valor da variável soma, que é o resultado da soma dos 4 números que o usuário digitou. Então, ok. Vou dar um printf, resultado da soma igual, %d, /n, vírgula, soma. Então, o que esse printf faz? Como nós já estudamos, ele pega o valor armazenado na variável soma e vai substituir nesse local aqui do %d, ok? Vai colocar aqui no lugar do %d. Então, a mensagem será resultado da soma igual, e aí o valor da soma dos 4 números digitados pelo usuário. E na linha seguinte, eu dou um return 0, já que a função main aqui tem como retorno um int. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá, vou botar para rodar aqui. 3 hours later. Então a mensagem, digite 4 números, o cursor já está na linha de baixo, por causa do /n, né? Ó, eu imprimi digite 4 números, /n. Então o cursor já está na linha de baixo. Então eu preciso digitar 4 números. Ok, então eu vou digitar, por exemplo, 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4. Vou dar um Enter. Então ele colocou o resultado da soma igual a 10. Foi impresso aqui. Então ele somou os 4 números, 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. E o programa imprimiu aqui resultado da soma igual a 10. Beleza, era o que a gente queria. Eu posso executar esse programa também e na hora que ele me pedir os 4 números, digitar um por um dando Enter. 1, dou Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter. Vai funcionar e vai dar o mesmo resultado. Beleza? Tranquilo, entenderam esse primeiro exercício? Então vamos para um exercício mais complicado um pouquinho, ok? Vamos com a gente, vamos voltar lá para os slides. O segundo exercício, o que é que ele diz? Faça um programa que recebe 3 notas como entrada e mostra a média aritmética dessas notas. Beleza. Então vamos começar fazendo um algoritmo para solucionar esse problema. Todo algoritmo começa com a palavra algoritmo. Depois vem a seção de declaração das variáveis. Então, declare quantas variáveis eu vou precisar. Bom, vou olhar. Eu quero fazer um programa para receber 3 notas. Então, eu vou precisar de uma variável para armazenar a nota 1, uma variável para armazenar a nota 2, uma variável para armazenar a nota 3. Além disso, eu quero calcular e imprimir a média. Então, eu vou colocar uma 4ª variável chamada média. Todas essas variáveis são do tipo numérico. Ok, declarei as minhas variáveis. Qual o próximo passo? Ler os valores dessas 3 variáveis. Então, leia N1, N2 e N3. Em seguida, eu preciso calcular a média dessas 3 variáveis. Então, como é que eu faço? Coloquei um parêntese, N1 mais N2 mais N3. Parêntese aqui é por causa da precedência dos operadores. Como a precedência da divisão é maior do que a precedência da soma, então eu preciso deixar claro que primeiro eu vou somar N1 mais N2 mais N3 e o resultado dessa soma eu vou dividir por 3. O resultado dessa expressão será armazenado na variável média. Em seguida, eu vou escrever na tela o valor dessa variável. Então, escreva média. E agora eu fecho o meu algoritmo, termino o meu algoritmo com fim, underline, algoritmo, ponto.
Vamos ver como é que a gente traduz esse algoritmo para a linguagem C. Vamos lá. Ok, meu programa para solucionar esse segundo exercício em C começa com a inclusão das bibliotecas, como sempre, né? Sharp include stdio.h. Depois, corpo principal do meu programa, que é a função main, int main abre parêntese, fecha parêntese, já abro a chave e fecho a chave para delimitar o escopo da função main. Beleza. Primeira coisa que eu preciso fazer é declarar as variáveis que nós vamos precisar usar. Então eu preciso de uma variável para armazenar a nota 1, uma variável para armazenar a nota 2, uma variável para armazenar a nota 3 e uma variável para armazenar a média. Como eu não sei se essa nota e essa média será um valor inteiro, então eu estou definindo como float. Ok? Então float, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, média. Ponto e vírgula. Nesse programa, como eu vou querer ler 3 notas, eu fui um pouco mais prolixo já em relação ao programa anterior. Eu primeiro mando uma mensagem e vou ler cada nota separadamente. Então, vou dar uma mensagem aqui para o usuário para ele digitar a primeira nota. printf, /n, digite a primeira nota, 2 pontos, espaço, e aí fecho aqui as aspas duplas. Né? Na linha seguinte, eu vou usar o comando scanf para ler um valor float. Então, aqui o %f, e o valor digitado será armazenado na variável nota 1. Então, eu estou lendo uma nota por vez agora. Depois, digito uma mensagem para o usuário, para esclarecer o usuário, né? Ó, digite a segunda nota. Em seguida, leio a segunda nota, com o scanf. Depois, imprimo uma mensagem, digite a terceira nota. Em seguida, leio a terceira nota. Na próxima linha, eu preciso calcular a média. Então, como é que eu vou fazer? Parêntese, nota 1, mais nota 2, mais nota 3, fecho parêntese, dividido por 3. O resultado disso será atribuído na variável média. O que é que eu preciso fazer na última linha, ou na minha penúltima linha, né? Imprimir o valor da variável média. Então, printf, média igual, %f, porque agora será impresso um float, e depois da vírgula a variável média. Então, o que é que esse printf faz? Pega o valor armazenado na variável média, substitui nesse %f e vai imprimir média igual ao valor da média. Ok? Beleza. Vamos testar. Vamos lá. Clicar aqui no Run. 3 hours later. Digite a primeira nota. Como meus alunos só tiram notas boas, então eu vou começar aqui com 10. Aí digite a segunda nota. Vou dizer que a matéria ficou um pouquinho mais difícil. 9. Na última nota, digite a terceira nota. Ficou um pouco mais difícil. 8. Então ele colocou aqui média. Ó, o programa calculou a média. 10 mais 9 mais 8 dividido por 3 dá 9. E esse valor é armazenado e impresso aqui como um float. Por isso esse 9.0. Vamos fazer um outro exemplo. Imagine que primeira nota o aluno tirou 10. Na segunda nota o aluno tirou 10. Na terceira nota o aluno tirou 9. Então agora, ó, eu vou somar 10 mais 10 mais 9 dividido por 3. E o resultado vai ser média igual 9.6666, o número do demônio, o número da besta fera. Que eu não vou nem dizer quem é, que vocês já sabem, né? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Vamos agora para o nosso terceiro e último exercício. Vamos lá. Agora um exercício um pouco mais complicadinho. Faça um programa que recebe 3 notas, parecido com o anterior, né? E seu respectivo peso. Então agora para cada nota vai ter um peso. O programa depois ele vai calcular e mostrar a média ponderada dessas notas. Então a média, mas agora levando em consideração o peso de cada nota. Ok. Primeira coisa que a gente precisa fazer é um algoritmo para solucionar esse problema. Então vamos começar com o algoritmo. Então lá, algoritmo. Primeiro passo no algoritmo, declarar as variáveis que nós vamos usar. Declare. Quantas variáveis eu vou precisar usar nesse problema, né, para solucionar esse problema?
Bom, se eu vou ter que ler 3 notas, então eu preciso de 3 variáveis para ler as 3 notas. Só que eu preciso também ler os pesos. Cada nota vai ter um peso. Então eu vou ter 3 variáveis para armazenar os pesos. O peso de cada nota. E por fim, uma última variável para armazenar a média ponderada. Então, eu chamei aqui de N1, N2, N3, as variáveis para armazenar as notas. P1, P2, P3, as variáveis para armazenar os pesos de cada nota, respectivamente. E média para armazenar a média ponderada das 3 notas. Ok, uma vez que eu declarei as variáveis, o próximo passo é ler os valores das notas e dos pesos. Como eu estou em algoritmo, eu vou fazer isso numa lapada só. Leia N1, N2, N3, P1, P2, P3. Ok? Significando que eu vou ler aí as 3 notas e os 3 pesos. Uma vez que eu li as 3 notas e os 3 pesos, o próximo passo é calcular a média ponderada. Como é que eu calculo a média ponderada? Eu multiplico nota 1 vezes o peso da nota 1, mais nota 2 vezes o peso da nota 2, mais nota 3 vezes o peso da nota 3, tudo isso dividido pela soma dos pesos, P1 mais P2 mais P3. Veja que o resultado dessa expressão é atribuído na variável média. Então, eu executei a expressão e o resultado armazenei na variável média. Agora eu preciso imprimir o valor da média. Então, imprimir o valor que está armazenado na variável média. Então, para isso, escreva média. Agora, para fechar o algoritmo, fim, underline, algoritmo, ponto. Merreu Maria Preá, beleza? O que é que eu preciso fazer agora? Traduzir esse algoritmo para C, que é fácil, né? Basicamente é olhar aqui a declaração das variáveis, comando de entrada, leia, eu vou substituir por um scanf, média é quase uma transcrição literal do que está aqui, depois o escreva vai ser um printf, e assim a gente vai fazer essa tradução. Vamos lá para o código para a gente ver. Ok, meu programa em C, como sempre, começa com sharp include stdio, função main, função principal do meu programa, corpo principal do meu programa, int main, abre parênteses, fecha parênteses, abrir a chave, lembre-se sempre que abriu a chave, fecha a chave logo antes de digitar qualquer coisa. Agora, eu vou declarar as variáveis que nós vamos utilizar. Ok, eu preciso de 3 notas e a média. E os 3 pesos. Então, aqui eu só dividi, eu coloquei float, nota 1, nota 2, nota 3 e média. Era o que eu já tinha do programa anterior. Defini mais 3 variáveis. Float, peso 1, peso 2, peso 3. E para facilitar o cálculo da média, eu criei mais 4 variáveis. Preciosismo meu. Você poderia fazer o programa sem essas 4 variáveis, tá? Mas eu quis fazer para deixar tudo mais claro. Então, float, soma 1, soma 2, soma 3 e total. Vocês vão já entender por que eu criei essas 4 variáveis aqui. Soma 1, soma 2, soma 3 e total. Ok, declaradas as variáveis, qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Ler a nota 1 e depois ler o peso da nota 1. Então, ok, printf, digite a primeira nota, scanf para ler a primeira nota, digite o peso da primeira nota, scanf aqui para ler o peso da primeira nota, repetir agora para a segunda nota. Então, digite a segunda nota, li a segunda nota, digite o peso da segunda nota, li o peso da segunda nota. Tem que fazer a mesma coisa para a terceira nota. Então, vamos lá. Digite a terceira nota, li a terceira nota, printf, digite o peso da terceira nota, li com scanf o peso da terceira nota. Ok, agora o que é que eu preciso fazer? Para calcular a média ponderada, eu preciso multiplicar nota 1 vezes o peso da nota 1, né? Nota 2 vezes o peso da nota 2. Ok, então por isso que eu criei essas variáveis soma aqui, só para digitar, não é nem para digitar menos, só para facilitar o entendimento aqui do código, certo? Então eu fiz soma 1, recebe nota 1 vezes o peso da nota 1. Soma 2, recebe a nota 2 vezes o peso da nota 2. Soma 3, recebe nota 3 vezes o peso da nota 3.
E na nossa fórmula da média ponderada, eu faço nota 1 vezes peso da nota 1, mais nota 2 vezes peso da nota 2, mais nota 3 vezes o peso da nota 3, dividido pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3. Então, essa variável total eu utilizei para guardar a soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3. Então, agora ficou mais fácil escrever a minha expressão. Eu simplesmente, na minha expressão, coloco soma 1 mais soma 2 mais soma 3, tudo isso dividido por total. Mas isso é só preciosismo. Eu poderia ter feito média recebe nota 1 vezes peso 1 mais nota 2 vezes peso 2 mais nota 3 vezes peso 3, tudo isso dividido por peso 1 mais peso 2 mais peso 3, terminando aqui com ponto e vírgula. Beleza? Então, exatamente a mesma coisa. Eu poderia ter feito média recebe nota 1 vezes peso 1 mais nota 2 vezes peso 2 mais nota 3 vezes peso 3, a soma de tudo isso, dessas multiplicações, dividido pela soma peso 1 mais peso 2 mais peso 3. Ok? Dá no mesmo. Vou comentar aqui. Só usei essas variáveis para ficar mais claro. Não usar uma expressão tão grande, mas você escolhe o que você quer usar. Qual que você gostou mais de usar, beleza? Se você gostou mais dessa opção aqui, vou chamar de opção 1, digita aí nos comentários, gostei mais da opção 1. Se você gostou mais da opção 2, vou chamar essa opção aqui de opção 2, digita aí nos comentários, gostei mais da opção 2. É uma questão de estilo, beleza? Nesse caso, não é uma expressão tão complexa para exigir a quebra, eu só quebrei para mostrar para vocês que isso é possível. Ok? Uma vez calculada a média ponderada, próxima linha, printf, média ponderada igual, %f, vírgula, variável média. Então, eu vou pegar o valor da variável média e substituir aqui no %f. Então, o que é que vai ser impresso? Média ponderada igual e o valor da variável média. Tranquilo? Vamos fazer uma brincadeira, né? Vamos lá, vou executar aqui. A few moments later. Eu vou dizer que a primeira nota foi um 10, só para a gente testar que funciona, o peso é 1. Segunda nota, 9, vou dizer que o peso é 1 também. Terceira nota, 8, peso 1 também. Então a média vai dar 9, exatamente como eu testei no exemplo anterior. Vamos ver aqui um outro exemplo. Então, eu poderia colocar aqui, a primeira nota foi 10 e o peso dessa nota era 1. A segunda nota foi 8, mas o peso dela era 2. E a terceira nota foi 8, mas o peso dela era 2. Então, quanto é que vai ser a média? 8,4. Entendido? Se tem dúvida, digita aqui nos comentários que a gente responde, tá? Vamos lá para os slides. Bom, e para fechar a aula de hoje, uma frase de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, para você que está tendo dificuldades nesse caminho, a boniteza não é só quando o programa funciona. A boniteza está em todo o processo. Toda vida que o programa dá um erro, dá um bug, e a gente vai procurar, e vai achar, e vai resolver, e vai comemorar. Então, o aprendizado se dá nesse processo. Não só quando o programa funciona da primeira vez. Dificilmente ele funciona da primeira vez, já repararam? Então, a gente precisa de um processo de debug, de depuração, onde a gente vai trabalhando esse programa até a gente encontrar a resposta certa. E a beleza não está só em encontrar a resposta certa, está em a gente aprender durante todo esse processo. Ok? Fica com Deus e até a próxima aula. Se gostou da aula de hoje, clica no joinha,
clica no sininho para não perder nenhum vídeo, para seguir o canal, marca os amigos, chama a galera da turma, chama a galera da faculdade e até a próxima aula.